Gente, no vídeo de hoje é um vídeo que eu queria conversar muito com vocês a respeito, porque tem muitos católicos que, assim como eu tinha muitas dúvidas, né? Muitos católicos têm dúvidas sobre isso, que é o que é o pecado mortal. E para começo de história, né? Desde que eu comecei no meu canal, aqui nos meus vídeos aqui no YouTube, eu sempre quis falar sobre isso, porque é uma coisa que muitas pessoas cometem um pecado mortal sem ter o consentimento, sem ter a consciência de que estão cometendo. E é bom para todos nós católicos, porque nós só podemos comungar o corpo e sangue de Cristo se não tivermos em pecado mortal. Se caso tivermos, não podemos. Então, para começo, muito obrigada por todas as pessoas que estão compartilhando, por todas as pessoas que estão curtindo. Se inscrevam aqui no meu canal, dê a sua curtida, aperte no sininho para receber a notificação do próximo vídeo. Primeiramente, pecado mortal é tudo aquilo que te tira do reino de Deus. É tudo aquilo que te tira a sua alma do reino de Deus, que verdadeiramente te coloca para a morte, para o abismo que é o inferno. E isso é pecado mortal. E pecado mortal, muitas vezes, é cometido contra os 10 mandamentos da lei de Deus. Exemplo, eu estou desejando a mulher do próximo, a mulher do meu irmão. Isso é um pecado mortal, porque só olhar, eu já estou desejando ela, o corpo dela, ela para mim. Então, isso eu estou cometendo contra um dos mandamentos de Deus. Isso já é um pecado mortal. E o pecado mortal vem pela reconciliação com Deus, pela misericórdia de Deus. Se eu me arrependo do pecado que eu cometi, através da Santa Confissão, depois que eu me confessar com o sacerdote, assim eu poderei comungar o corpo e sangue de Cristo. Nunca se pode comungar em pecado mortal. Por quê, Mila? Porque você está crucificando Jesus Cristo novamente. Você está cometendo o pecado do sacrilégio contra o Santíssimo Sacramento. Você está, na verdade, desonrando o corpo e o sangue de Cristo. E também, pecado mortal é aquilo que nos deixa incomodados. Para que o pecado seja verdadeiramente mortal, precisa de 3 condições. A primeira, quando você faz com a consciência de que é um pecado mortal. Tipo, exemplo aqui, eu namoro e eu estou cometendo pecado contra a castidade com a minha namorada. Só que eu gosto de fazer isso, eu não vou deixar de fazer. Eu tenho a consciência de que aquilo é pecado mortal, de que aquilo eu estou desagradando ao coração de Deus e de que a minha alma está literalmente para o inferno. Mas mesmo assim eu faço porque eu gosto. Isso é um pecado mortal. Você tem a consciência do que você está fazendo, do pecado que você está cometendo. Mas mesmo assim você faz porque você quer. Isso é desobediência e também é pecado mortal. E também, como eu falei no início, pecado mortal, essa é a segunda condição para considerar o pecado se verdadeiramente ele é mortal ou não. O pecado mortal, ele é aquele que desagrada ao coração de Deus pelos seus 10 mandamentos. Eu estou desejando a mulher do meu próximo, a mulher do meu irmão. Eu estou matando. Eu estou roubando. Eu estou pecando contra a castidade. Amando mais os meus familiares do que a Deus. Eu não estou olhando para o meu próximo, né? Isso já é um pecado mortal, porque eu estou indo contra os 10 mandamentos de Deus. Nós sabemos que tem pecados graves e nem muito graves, como, por exemplo, um assassinato. Um assassinato é maior do que um roubo, porque quando a pessoa comete um assassinato, a pessoa tira a vida de uma pessoa, de outra pessoa, mas também comete coisas graves contra os familiares dessa pessoa que está sofrendo, como amigos, familiares e tudo mais, entendeu? Porque também afeta a qualidade de vida das outras pessoas. Tem 2 fatores que ajudam a ter o pecado mortal na sua vida. Primeiramente,
é o endurecimento do coração. E segundo, é a ignorância. A pessoa que é ignorante, a pessoa que tem um endurecimento do coração, a pessoa que não tem nenhum tipo de compaixão para o seu próximo, comete o pecado mortal, porque isso ajuda verdadeiramente, significativamente, para a pessoa cometer o pecado mortal. A pessoa não tem compaixão, a pessoa tem ignorância no seu coração, a pessoa tem um endurecimento do coração. Jesus nos diz que nós temos que ter um coração de carne e não um coração de pedra. Quando pecamos mortalmente, temos o pecado mortal, nós estamos fugindo da graça de Deus. Nós não estamos mais no estado da graça de Deus. E também nós estamos sem a caridade, que é um bem comum, um bem do Senhor. E também, quando eu peco mortalmente e eu não estou com nenhum tipo de arrependimento, literalmente eu estou fora do reino de Deus. E também eu estou com a minha alma dentro do inferno. É uma morte que eu cometi pelos meus deslizes, pelas minhas próprias vontades. Vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia na carta de 1 João, capítulo 3, versículo 8. 1 João, não é o evangelho de João, é a carta de João, que é depois dos evangelhos, entendeu? 1 João, capítulo 3, versículo 8. Vamos lá? Quem pratica o pecado pertence ao diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Vixe, essa passagem é forte, viu? Essa passagem aqui de João, do livro de João, da carta de João, é fortíssima. Quem pratica o pecado pertence ao diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, se nós pecamos e nós temos a consciência de que isso é errado, nós estamos pertencendo não mais a Deus, mas assim, infelizmente, ao diabo. Então, será que nós queremos pertencer ao diabo ou será que nós queremos pertencer a Deus? Por que o pecado mortal é um erro gravíssimo? Porque ele nos tira o nosso maior bem, que é Deus. Quem foi que nos criou? Deus. Então, como é que a gente pode ficar sem o nosso Pai eterno? Exemplo. Eu amo a minha mãe porque a minha mãe disse sim, me teve, me criou, passou noites em claro por mim. E se no dia que Deus levar ela, que ela morrer, eu vou sentir muita falta, eu vou sofrer muito. A mesma coisa deve acontecer conosco quando nós pecamos mortalmente. Nós temos que ter a consciência de que nós estamos sem Deus no pecado mortal. E isso faz com que tire o nosso maior bem, que é Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Gente, olha, tem muitos pecados mortais que nessas práticas que nós consideramos quando nós fazemos normais. Por exemplo, quando nós faltamos à Santa Missa, no domingo por conta da preguiça, por conta do comodismo, quem é junto, quem vive junto, né? Que hoje em dia a sociedade está dizendo que vive juntos. Quem vive junto sem ser casado, ou então até é casado somente no civil, também está tendo pecado mortal. Quem pratica sexo fora do casamento, como fornicação, como práticas homossexuais e tudo mais, também é pecado mortal. Quem provoca também pornografia, que pornografia também, como assim, masturbação, como você vê cenas inadequadas nas novelas, naquele tal de BBB também, isso também é pecado mortal. Quem tem namoro indecente, como eu já falei, que faz sexo antes do casamento. Quem difama o seu próximo, quando se deseja o mal pro outro, entendeu? E também quem está nas falsas doutrinas, que também, tipo assim, eu sou católico, vou pra missa, mas eu dou maior valor macumba, espiritismo, magia negra, candomblé. Isso também é um tipo de pecado mortal, porque são as falsas doutrinas contra a nossa Igreja Católica. Quem vota e apoia as práticas contra a família,
como principalmente o aborto. Quem vota em PT, PSOL, PCdoB, PV, PSTU, PDT, etc., eles que apoiam o aborto, também é um pecado mortal, porque você está apoiando aquilo que não provém de Deus. E também quem pratica aborto ou até mesmo métodos contraceptivos. Exemplo, eu sou casada, eu não posso comungar porque eu estou tomando anticoncepcionais para evitar filhos. Ou então, eu e meu esposo, nós usamos a camisinha. Isso também é um tipo de pecado mortal. Porque na palavra de Deus tem dizendo que nós devemos procriar. E nós estamos indo contra a vontade de Deus. Então, também é um pecado mortal. Também tem muitas pessoas que eu conheço pessoalmente, que quem também, gente, vai para festas mundanas também está cometendo pecado mortal. Festas mundanas como carnaval, funks, raves, como boates, baile funk e tudo mais. Isso também é um pecado mortal. Sabe por que é um pecado mortal? Porque, tipo, quem está numa festa mundana à noite, que passa a noite bebendo, à noite no cigarro, à noite conversando com seus amigos, se divertindo. Você já pararam para pensar, quem está numa festa se lembra de Deus? Não, eu acho que não. Eu, antes de eu me converter, de ser da minha comunidade de Tautistus, eu andava nessas coisas e eu via muitas pessoas infelizes que davam a sua felicidade num copo de cachaça, num copo de cerveja, no cigarro, numa pessoa que você tá. Tem muitas pessoas casadas também que vai para esses tais festas e trai as suas esposas, mulheres que traem seus maridos e tudo mais. Então, isso acarreta e envolve muitos pecados em um só. Então, também é um tipo de pecado mortal você ir para festas. Também, gente, devemos fugir das ocasiões de pecado. Mais uma vez, falando com os namorados, com os jovens e tudo mais. Se eu vou pra casa da minha namorada, eu sei que ela tá sozinha, que os pais dela saíram, eles foram trabalhar e ela tá sozinha. Se eu vou pra lá, ficar sozinho com ela, trancado dentro da casa, ou seja, eu não estou fugindo da ocasião do pecado, eu estou contribuindo para que o pecado venha sobre mim e sobre a minha namorada. Então, nós temos que fugir contra as ocasiões, gente. Nós temos que ter isso nas nossas mentes. E como ensina o Código do Direito Canônico, nós devemos nos confessar de 15 em 15 dias, ou então mensalmente, todos os meses. Mas é o que eu já falei com vocês aqui. Que o meu pastor espiritual, o meu pai espiritual, o pastor Mário Felipe, da nossa comunidade Tautistus Missão Calcaia Centro, ele já me disse confessar todas as semanas, ou até mesmo de 15 em 15 dias. E então a pessoa se confessa quando pode e tudo mais. Mas é bom nós fazermos um esforço, é bom estarmos na graça de Deus. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você tiver alguma dúvida sobre ainda pecado mortal, escreva aqui no comentário, dê a sua curtida, compartilhe. Mais uma vez eu quero agradecer por todos os que estão me mandando mensagens. Estou ainda estudando sobre a Santa Eucaristia, que já está com 2 ou 3 vídeos que eu estou dizendo que eu vou fazer sobre a Santa Eucaristia. E como é um tema assim muito abrangente, assim, um tema assim muito em respeito ao corpo e sangue de Cristo, eu estou tomando muito cuidado, estou pesquisando mais para passar isso para vocês, para passar a verdade para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado sobre esse vídeo, sobre o pecado mortal. Que Deus abençoe e que Nossa Senhora Maria Santíssima interceda por cada um. Beijo no coração e paz e fogo do Espírito Santo de Deus. Tchau!